O chamado de Abraão. Há muito tempo, numa cidade chamada Ur, vivia um homem chamado Abrão. Ele morava com sua esposa Sarai e seu sobrinho Ló, numa terra onde as pessoas adoravam muitos deuses feitos de pedra e madeira. Um dia, o Deus verdadeiro falou com Abrão: saia da sua terra, deixe sua família e vá para uma terra que eu vou mostrar para você. Eu farei de você o pai de uma grande nação e abençoarei você. Através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Abrão confiou em Deus, mesmo sem saber para onde estava indo. Ele pegou sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló, seus servos e todos os seus bens, e saiu de Ur, a promessa da terra. Quando chegaram à terra de Canaã, Deus disse para Abrão: esta terra que você está vendo, eu darei para você e seus filhos para sempre. Abrão ficou muito feliz e construiu um altar para adorar a Deus. Mas havia um problema. Abrão e Sarai não tinham filhos. Como Deus poderia fazer dele o pai de uma grande nação? Mesmo assim, Abrão acreditou na promessa de Deus. Abraão e Ló se separam. Com o tempo, Abrão e Ló ficaram muito ricos. Eles tinham tantos animais que não cabia todo mundo na mesma região. Os pastores de Abrão começaram a brigar com os pastores de Ló por causa dos melhores lugares para o gado. Abrão, que era um homem sábio e pacífico, disse para Ló: não devemos brigar, somos família. Escolha para onde quer ir. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Ló olhou e viu que o vale do Rio Jordão era muito verde e bonito, como um jardim. Ele escolheu aquela região e foi morar perto da cidade de Sodoma. Abrão ficou na terra de Canaã, a guerra dos reis e Melquisedeque. Naquela época, alguns reis começaram uma guerra. O rei de Sodoma foi derrotado e Ló foi levado como prisioneiro junto com todos os seus bens. Quando Abrão soube que seu sobrinho tinha sido capturado, ele pegou 318 homens treinados e foi atrás dos inimigos. Deus ajudou Abrão a vencer a batalha e resgatar Ló. No caminho de volta, Abrão encontrou um rei muito especial chamado Melquisedeque, que também era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque trouxe pão e vinho para Abrão e o abençoou, dizendo: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas suas mãos. Abrão entregou a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que conquistou. E essa foi a primeira vez que o dízimo foi praticado. A aliança com Abraão. Depois dessa vitória, Deus fez uma aliança muito importante com Abrão numa visão. Deus disse: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo e a sua recompensa será muito grande. Abrão perguntou: Senhor Deus, o que o Senhor me dará? Eu não tenho filhos. Deus levou Abrão para fora e disse: olhe para o céu e conte as estrelas, se conseguir. Assim será a sua descendência. Quando Deus disse isso, ainda era dia, o que significa que mesmo que Abrão não pudesse ver as estrelas, elas estavam ali. E o mesmo acontecia com a sua descendência, mesmo que ele ainda não conseguisse ver. Abrão creu em Deus e isso foi considerado como justiça. Para confirmar sua promessa, Deus fez uma cerimônia especial. Abrão trouxe alguns animais, os cortou ao meio e os colocou um pedaço de frente para o outro. Quando o sol se pôs, uma tocha de fogo passou entre os pedaços dos animais. Era Deus confirmando sua promessa de uma forma que as pessoas daquela época entendiam. O nascimento de Ismael. Sarai estava ficando impaciente esperando o filho que Deus havia prometido. Ela disse para Abrão: Deus não me deu filhos. Casa-se com minha serva Agar. Talvez através dela eu tenha um filho. Abrão fez o que Sarai pediu. Agar engravidou, mas então começou a desprezar Sarai. Sarai ficou muito triste e tratou Agar duramente, fazendo com que ela fugisse para o deserto. No deserto, um anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte de água. O anjo disse: Agar, volta para Sarai e se submeta a ela. Você terá um filho e o chamará de Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. Você terá um filho e o chamará de Ismael, porque o Senhor ouviu a sua aflição. Agar voltou e teve seu filho Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. A circuncisão como sinal da aliança. Quando Abrão completou 99 anos, Deus apareceu novamente para ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seu nome não será mais Abrão, mas sim Abraão, porque você será pai de muitas nações. Sarai também não se chamará mais Sarai, mas sim Sara, e ela será mãe de nações. Deus disse que Sara, mesmo sendo idosa, teria um filho. Deus também estabeleceu a circuncisão como sinal da aliança. Todos os homens da família de Abraão deveriam ser circuncidados como marca de que pertenciam ao povo de Deus. A visita dos 3 anjos. Um dia, Abraão estava sentado na entrada da sua tenda quando viu 3 homens se aproximando. Ele correu para recebê-los com grande hospitalidade, oferecendo água para lavarem os pés, comida e um lugar para descansar. Durante a refeição, um dos visitantes disse: voltarei aqui no ano que vem e Sara terá um filho. Sara, que estava escutando de dentro da tenda, riu porque ela e Abraão eram muito idosos. O Senhor perguntou:
Porque Sara riu. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Sara ficou com medo e negou que tinha rido, mas o Senhor disse: Não, você riu. A destruição de Sodoma e Gomorra. Depois da refeição, os 3 visitantes se levantaram para ir embora. Deus revelou a Abraão que iria destruir as cidades de Sodoma e Gomorra por causa da maldade dos seus habitantes. Abraão ficou preocupado com seu sobrinho Ló, que morava em Sodoma. Ele começou a orar: Senhor, se houver 50 pessoas boas na cidade, o Senhor ainda a destruirá. Deus respondeu: Se eu encontrar 50 justos, perdoarei a cidade inteira. Abraão continuou pedindo: E se houver 45? E se houver 40? E se houver 30? E se houver 20? E se houver apenas 10? Deus respondeu que não destruiria a cidade nem mesmo por causa de 10 pessoas justas. Mas não havia nem 10 pessoas justas em Sodoma. 2 anjos foram até lá e tiraram Ló e sua família da cidade antes de destruí-la com fogo e enxofre que caiu do céu. O nascimento de Isaque. Exatamente como Deus havia prometido, Sara engravidou e deu à luz um filho quando Abraão tinha 100 anos. Eles o chamaram de Isaque, que significa riso, porque Sara disse: Deus me deu motivo para rir, e todos que souberem disso rirão comigo. Que alegria foi para Abraão e Sara. Depois de tanto tempo esperando, finalmente o filho da promessa havia nascido, o sacrifício de Isaque. Quando Isaque já era um rapazinho, Deus testou a fé de Abraão de uma forma muito difícil. Ele disse: Abraão, pegue seu filho Isaque, o filho que você ama, e vá para a terra de Moriá. Lá você deve oferecê-lo como sacrifício no monte que eu vou mostrar. Abraão ficou muito triste, mas obedeceu a Deus. No 3º dia de viagem, ele viu o monte ao longe. Abraão disse para seus servos: Fiquem aqui com o jumento. Eu e o garoto vamos adorar e voltaremos. Isaque carregou a lenha, e Abraão levou o fogo e a faca. Subindo o monte, Isaque perguntou: Pai, temos fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus providenciará o cordeiro, meu filho. Quando chegaram ao lugar, Abraão construiu um altar, colocou a lenha e amarrou Isaque. Mas quando levantou a faca para sacrificar seu filho, o anjo do Senhor gritou: Abraão, não faça mal ao menino. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou nem mesmo seu filho amado. Abraão viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele pegou o carneiro e o ofereceu no lugar de Isaque. Abraão chamou aquele lugar de O Senhor Proverá. A morte de Sara. Sara viveu 127 anos e morreu na cidade de Hebrom. Abraão chorou muito por sua esposa, que havia caminhado com ele desde o início da jornada. Abraão comprou uma caverna chamada Macpela dos Hititas que moravam na região. Ele pagou 400 moedas de prata por ela para ter certeza de que seria sua para sempre. Ali ele sepultou Sara. Aquela caverna se tornou o primeiro pedaço de terra que a família de Abraão possuiu na terra prometida. Mais tarde, o próprio Abraão também seria enterrado ali. Assim termina a história de Abraão, o homem que confiou em Deus e obedeceu mesmo quando não entendia completamente os planos divinos. Através dele, Deus começou a formar o povo que levaria a bênção para todas as nações da terra. Abraão nos ensina que a fé verdadeira é confiar em Deus, mesmo quando as coisas parecem impossíveis, e que obedecer a Deus sempre traz bênçãos, mesmo que às vezes não entendamos o caminho. Gostou do vídeo? Não deixe de curtir o vídeo e nos seguir para a continuação. Que Deus te abençoe.